Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio. Eu sou Matheus Vussek e, junto com a minha colega Letícia Klisner, apresentaremos o episódio de hoje. O Gritos do Silêncio é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM e está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubi. Antes da pandemia, estávamos ao vivo toda quarta-feira, às 13 horas, pela UniFM 107.9. Entre conversas, resolvemos adaptar nosso programa para este podcast. Esperamos que gostem. Todo mundo já sabe que estamos vivendo um período histórico, a pandemia do coronavírus. E desde o início da pandemia, já vem sendo discutida a tão esperada vacina. Mas você entende como ela funciona e sabe qual a importância da vacinação em massa? Para falarmos sobre isso, convidamos o médico, epidemiologista e professor de saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Maria, Marcos Antônio Lobato. A história da vacina inicia-se no século XVIII com o intuito de prevenir a contaminação da varíola. Essa é a primeira doença a ser erradicada no Brasil por meio da vacinação. Mas você sabe como a vacina funciona em nosso organismo? Basicamente, as vacinas, o nosso organismo a responder a uma situação que é semelhante a um ataque de um micro-organismo. As vacinas simulam esse micro-organismo através de várias estratégias, mas basicamente elas têm algum componente do micro-organismo que a gente quer imunizar a pessoa, que estimula o sistema imunológico para organizar a defesa, que é uma defesa que a gente chama de adquirida, né? Que é uma defesa específica para aquele, em geral, bem específica para aquele micro-organismo, e ela só ocorre depois de contato com esse micro-organismo ou algum pedaço dele, que a gente chama de antígeno. O antígeno é a parte desse micro-organismo. Às vezes não é só um micro-organismo, né? Às vezes antígenos podem ser outras substâncias, mas a gente está falando de infecções aqui, então eu vou falar de micro-organismos. E é uma parte desse micro-organismo que é bem específica e que é capaz de anular a infecção dele, anular o efeito dele, de certa forma, tá? Claro que isso é uma simplificação do processo todo. Então, as vacinas, quando são colocadas no nosso corpo, seja injetada, seja de outra forma, né? Tem vacinas que são ingeridas, né? São tomadas como uma gotinha, né? Essas vacinas têm, então, esse ou vírus inteiro, né? E aí tem duas formas de apresentar o vírus inteiro, é o que a gente chama de vírus atenuado, o micro-organismo atenuado, ou então ele está morto, como é, por exemplo, a vacina do Butantan, é o vírus, é o coronavírus, que está incapaz de fazer infecção. Ele está morto, está inativado, tecnicamente falando. Ou então é um pedaço daquele micro-organismo. No caso do coronavírus e dos vírus, é um pedaço deles. Em geral, é uma proteína, uma parte da camada externa da cápsula viral, ou alguma substância ali que provoca, que é importante para provocar a infecção, que é importante para identificar e que o nosso organismo consegue responder bem. Responder bem significa ele reconhecer esse antígeno e produzir principalmente anticorpos ou gerar uma imunidade que pode ser não só de anticorpos, pode ser celular, com alguns tipos de glóbulos brancos, falando assim, né, de alguns tipos de células sanguíneas que são responsáveis pelo controle imunológico, pelo combate à infecção específica, que é essa que não que é adquirida, né, que ela é desenvolvida após a pessoa ou entrar em contato direto com o micro-organismo, ou a gente artificialmente provoca essa reação imune através das vacinas. Então, de novidade, são as vacinas com RNA.
né? São as vacinas que têm um pedaço do genoma do vírus que penetra na célula, só no citoplasma, não vai mudar o DNA da gente, viu? Não, como alguns falaram, né? E até tem a brincadeira do jacaré, que foi muito... No início foi muito triste, mas depois virou um meme. E então não vai ter uma mutação, provocar uma mutação nos seres humanos e a gente vai se transformar em alguma coisa. Então a gente tem essas questões, assim, essas mudanças. Vacina é uma coisa bem antiga, mas não é a primeira estratégia que a humanidade teve para conter pandemias e epidemias, né? Mas é a melhor estratégia que a gente tem hoje. É a de maior tecnologia. Muito melhor, muito mais segura do que tratamento ou tratamento precoce, que nem tem muita evidência e tem em muitos artigos científicos mostra mais risco do que benefício ou nenhum benefício. O presidente Jair Bolsonaro questionou sobre os efeitos colaterais das vacinas contra o coronavírus, dizendo que não há garantias de que ela não transformará alguém em um jacaré. Bem, as vacinas diferentes podem ter efeitos colaterais diferentes, tá? A gente teria que falar de cada uma, porque cada tecnologia pode gerar efeitos colaterais diferentes, tá? O típico, o típico de efeito colateral é tu teres um desconforto ou uma irritação no local da aplicação. Eu fui vacinado porque eu trabalho, né, além de ser professor da universidade, também trabalho num serviço que faz investigação e a gente orienta pacientes. Todos os dias eu tenho contato com gente que está transmitindo o vírus, né? Claro, de uma forma protegida. Então eu fui uma das primeiras pessoas a ser vacinadas, né, entre os profissionais de saúde. Eu tive só um desconforto local, muito semelhante ao que sempre foi para mim a vacina do influenza, da gripe, né? Muito semelhante, assim, algumas horas ficou meio dolorido e só. Mas algumas pessoas tiveram febre, algumas pessoas tiveram uma irritação maior, ou mal-estar, até alguns sintomas próximos da própria infecção. E isso pode acontecer. São sintomas considerados leves e eles variam entre isso que eu falei, assim, uma dorzinha, um desconforto no local da aplicação que passa sem tomar, eu nem tomei analgésico e passou em poucas horas, né? Menos de um dia já não estava sentindo mais nada, ou então pessoas que têm reações mais graves, que por sorte são muito, muito raras, muito raras. E em geral, elas estão relacionadas a algum outro problema que a pessoa já tem, ou algum tipo de resposta rara daquela pessoa. Né? E é por isso que as vacinas, antes de serem comercializadas e usadas em grande escala, elas são testadas para sua eficácia e segurança. Eu acho importante ressaltar essa questão de que teve muito estudo envolvendo essa vacina, né? E muitos estudos que aconteceram há anos atrás, né? Não são estudos que vêm de agora, tanto da questão do vírus, mas também da questão da vacina, né? Tem momentos que se demora muito mais para a produção de uma vacina, né? Então, a gente deve muito à ciência, né? Tudo que aconteceu e essa rapidez também, né? É uma coisa importante a gente lembrar que essa foi a vacina produzida em menor tempo na história da humanidade, assim, para grande escala, né? Ela poderia ter sido desenvolvida mais rapidamente, mas infelizmente alguns países, depois da primeiro SARS, lá no início dos anos 2000, e a MERS, né, que são coronavírus também, que são doenças causadas por coronavírus também, as pesquisas nessas áreas tiveram menos investimento ao longo dos anos, o que é uma coisa muito complicada. E quando não tem investimento, depois a gente perdeu tempo. Aí, se acontece uma situação como essa, de uma pandemia, a gente tem que recuperar o tempo perdido. Mas, por sorte, as tecnologias estão mais desenvolvidas, a gente tem grandes pesquisadores no mundo que se dedicam a isso e trouxeram essa resposta. O Brasil, eu acho que é importante lembrar assim, o Brasil já foi mais importante, teve mais protagonismo nisso. Por quê? Porque teve uma época no passado, teve mais recurso para pesquisa. E hoje
essas instituições que são as responsáveis por desenvolver as vacinas aqui no Brasil, elas tiveram que ser quase remontadas o seu parque tecnológico para a produção de vacina, porque durante muitos anos se cortou muito financiamento para pesquisa, inclusive na área de imunobiológicos, porque se achava que podia se importar tudo, né? Então, importar da Índia, que é a principal fornecedora de vacinas para o mundo, da China também, que é uma das mais importantes, e se concentrar com essa ideia de globalização e não só de globalização, mas de abrir mão de soberania para algumas coisas. Eu não sou um antiglobalista, né? Não sou muito antes, pelo contrário, eu acho que é importante, mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar que tem que ter soberania. E vacina é uma delas. E pesquisa também é muito importante. Então, importar pesquisa é muito complicado. E se a gente tivesse num momento diferente, se a gente não tivesse essa ideologia de austeridade dos governos, de corte de recursos para a educação, para a saúde e para a pesquisa, a gente poderia estar numa situação bem melhor hoje em dia com a produção de vacinas. Mas, infelizmente, a gente está pagando o preço dessa decisão de cortar recursos para a saúde, para a educação e para a ciência nos últimos anos. E uma última coisa para comentar é que não foi só equipamento, não foi só estrutura, a gente perdeu pesquisadores, técnicos formados que necessitam de muito tempo para ter formação, não é uma formação qualquer, não é trivial, depende de muito tempo de estudo para a gente desenvolver pessoas com essa capacidade. E com a falta de pesquisa, de bolsas de pesquisa, de recursos, algumas foram para o exterior. Né? Nós temos pesquisadores muito qualificados que acabam sendo convidados para ir para o exterior e vão porque não tem perspectiva de continuar a sua pesquisa, o seu desenvolvimento científico no Brasil, porque alguns governantes resolveram, e apoiados por uma parte da população, que pesquisa não é importante. E aí agora a gente está pagando o preço. As relações diplomáticas delicadas entre o governo de Bolsonaro e a China e a Índia dificultaram a importação de matérias-primas para a produção da vacina, tendo em vista que os dois países focaram em uma grande quantidade da produção de insumos. Esse relacionamento conturbado pode afetar de que forma o plano de vacinação brasileiro? Essa é uma discussão um pouco mais de geopolítica, né? Mas do ponto de vista do que a gente tem acompanhado, bem, a China normalmente é muito pragmática nas questões comerciais, né? Geralmente. Mas na situação que está vivendo o mundo agora, nessa conturbação geopolítica, ela talvez não seja sempre tão pragmática assim. E a gente tem que pensar que não tem vacina suficiente para o mundo todo. Não tem. Né? A gente concentrou nesses países, tem outros países que produzem também para si mesmos agora, né, para consumo interno, e a gente não tem vacina. Aí, bem, países podem ter vantagens, né, quando o insumo é muito raro ou insuficiente. Sim, é uma questão diplomática e estratégica para os países, porque nós não temos no mundo insumos suficientes para produzir vacina para vacinar toda a população mundial, mesmo a que pode ser vacinada, porque não é toda a população que pode ser vacinada. Por exemplo, ainda não temos vacina para crianças, porque o desenvolvimento de vacina para criança é num segundo momento. Primeiro se testa, se estuda adultos, né, e depois estuda em crianças. Sempre foi assim, é um protocolo importante para isso. Por quê? Porque crianças são mais frágeis, porque se uma vacina, por acaso, tiver num estudo um efeito colateral importante, um efeito indesejado importante, ela não vai ser aplicada em crianças, né? Então, os adultos, primeiro, nesse caso de teste e de pesquisa. Então, a gente não, nesse momento não tem. Então, a gente vai pensar, ó, dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta, uns 2 bilhões não seriam indicados ter vacina, talvez. Eu estou chutando os números, tá? Então, são pelo menos 5 bilhões de pessoas que poderiam ser vacinadas.
mas a última estimativa que eu li da ONU é que não conseguiremos, o mundo não conseguirá produzir vacinas, não vai chegar para 3 bilhões de pessoas. Então, a gente tem pelo menos 2,5 bilhões de pessoas que, mesmo sendo indicado ser vacinado, não poderão ter acesso, porque não tem capacidade no mundo de produzir tudo isso. E aí, bem, na escassez, existem várias coisas que entram nesse jogo. E uma das questões não é só diplomática do ponto de vista de agora, é diplomática do ponto de vista de planejar o futuro. Vacina está sendo desenvolvida e foi proposta desde desde o início, do primeiro semestre do ano passado. No primeiro semestre da pandemia já se falava em desenvolver a vacina. A partir do segundo semestre já se tinha protótipos, já sabia. E os laboratórios, alguns coordenados pela OMS, outros mais independentes, procuraram e ofertaram e buscaram saber do interesse de alguns países. Alguns países já se adiantaram na época e procuraram os laboratórios. O Brasil não. O Brasil não fez isso. O governo federal, que é o responsável, sempre foi o responsável e legalmente está lá nas leis do Sistema Único de Saúde e as leis da área de saúde, que é o governo federal responsável por adquirir a maior parte dos insumos e organizar o Programa Nacional de Imunizações, não fez isso. E a gente viu nos jornais aí, a última notícia que eu vi essa semana é o Butantan mostrando ofícios que entregou para o Ministério da Saúde, perguntando do interesse e da necessidade que o Ministério ia ter de produção de vacinas. E não teve resposta. Isso foi, se eu não me engano, em julho. Mais de uma vez foi oficialmente consultado o Ministério, que não respondeu. Então, bem, além de faltar insumo para o mundo todo, ainda o Brasil não planejou. O governo federal brasileiro não fez esse planejamento, por várias razões. Uma delas é um certo negacionismo e esse apoio ao movimento anti-vacina, né, um preconceito e tal. E isso é criminoso até. Eu considero o movimento anti-vacina criminoso, considerando tudo que a gente tem no Brasil, né, e no mundo de experiência com as vacinas. E essas são as causas principais da gente ter dificuldade de ter vacina para todos. A Fundação Oswaldo Cruz, assim como o Ministério da Saúde, recomendam a utilização de máscara da forma correta, higienização das mãos e isolamento social para reduzir o contágio do vírus. Mas e com a vacina? Isso irá mudar? Para a gente ter a vacina efetiva, uma vacinação efetiva na população, para a gente ter a imunidade coletiva, que parece que só vai ser produzida pela vacina mesmo, né? Porque a gente viu que a ideia de imunidade coletiva natural, que é todo mundo se contamina e vai ficar imunizado, não funciona muito bem, até porque os vírus também desenvolvem estratégias para sobreviver. Eles são seres vivos, eles obedecem à lei da evolução, né? Então eles também desenvolvem algumas estratégias para enganar o organismo e o organismo ficar menos apto a se proteger de uma nova infecção, porque uma nova infecção, quando a gente protege, a gente está impedindo o surgimento de novas gerações do vírus, e isso é contra a lei da vida, né? A lei da vida, para todos os seres vivos, é se multiplicar, passar adiante a informação genética e crescer para manter a espécie. Bem, então a vacina já tem tecnologia que evita isso. Pesquisadores que desenvolvem vacinas também levam em conta essa estratégia que os micro-organismos desenvolveram e apresenta para o organismo uma solução para evitar isso. Bem, então, a imunidade vai chegar logo e vai evitar novos casos? Não, porque não tem vacina suficiente para todos. A primeira questão. Nós teríamos que ter pelo menos 70% das pessoas vacinadas, segundo alguns especialistas, né? Para algumas vacinas é mais do que isso, mas varia, né, de vacina para vacina. Tem vacinas que a gente precisa de 90%, 95% das pessoas vacinadas para a gente ter a imunidade coletiva. E hoje a gente não tem nem 5% ou tem em torno de 5% da população aqui no estado, mas a média do país é abaixo disso.
Menos que 10% é muito pouco. Menos que 10% para a população mais vulnerável vai evitar óbito, sim, porque é a população que vai a óbito, que ocupa mais tempo leito, né? As vacinas parecem até ser mais eficientes para formas mais graves das doenças, né? Os estudos mostraram isso. Mas não vai evitar que tenham casos e que, eventualmente, uma variante nova, uma cepa nova, acabe causando nos que não eram um grupo mais vulnerável, de maior risco de internar e morrer, infecções mais graves. Então, essa sensação de que... Sensação não, algumas pessoas decidiram que acabou a pandemia. A gente vê o comportamento das pessoas na rua, nos lugares, não existe pandemia, não está me afetando. O meu mundo não é esse que existe coronavírus. Talvez seja, eles vivam em uma, falando em ficção científica, um Matrix, né? Uma Matrix, né? E a gente não está no mesmo mundo que eles. Então, isso vai continuar acontecendo enquanto as pessoas não obedecerem. Não é fazer lockdown, é seguir as regras de não aglomerar, usar máscara, fazer higienização e estar em espaços bem ventilados. Isso é super importante. Espaços bem ventilados. A gente não tem perspectiva. Tem um ditado que é, se eu não me engano, é do Einstein, que eu nunca repito ele exatamente, mas basicamente assim, burra é a pessoa que espera resultados diferentes se faz processos sempre iguais. Se os métodos são sempre os mesmos, por que esperar resultados diferentes? Então, se as pessoas não estão usando essas normas, essas regras de proteção e de contenção de mitigação da infecção, né? Por que a gente vai esperar que parem os casos se a vacinação ainda tem uma cobertura tão baixa? No dia que gravamos essa entrevista, dia 24 de fevereiro, o Brasil havia vacinado cerca de 5,9 milhões de pessoas, o que corresponde a 2,83% da população nacional. Ainda em dezembro, o governo de São Paulo adicionou em seus planos de vacinação pessoas em situação de rua, trabalhadores do transporte coletivo, população privada de liberdade, pessoas com deficiência permanente severa, além de professores e funcionários de escolas públicas e privadas. Quando a gente vai desenvolver alguma estratégia para vacinar, a gente sempre começa pelas pessoas que têm maior risco, que são mais vulneráveis. Essa é o mais razoável. Ou as pessoas que teriam um grande impacto, que a sua ausência por adoecimento ou a perda, né, dessas pessoas, mesmo que elas não sejam de maior risco, o adoecimento, o afastamento dessas pessoas podem trazer um prejuízo importante para a sociedade. Os profissionais de saúde que estão cuidando, e faltar profissional de saúde, mesmo que seja porque tem um adoecimento mais leve, né, pode provocar morte por falta de pessoal especializado para cuidar das pessoas mais doentes. Então essas estratégias são importantes. Decidir quais são as populações que vão inicialmente impactar mais no sistema de saúde e na transmissão da doença é parte desse critério. Essa é a importância, essa é a lógica por trás. A questão hoje não é só essa, a questão é que existe uma falta absurda de insumos. O dado que a Letícia traz, atualizando, né, menos de 3% da população brasileira vacinada, mostra a precariedade de cobertura que a gente está tendo. E não por falta de organização do Sistema Único de Saúde, porque a gente sempre fez isso. Os municípios são os principais responsáveis por vacinar, e a gente sempre, há décadas, tem essa experiência de vacinar muita gente em grande proporção. O problema é a falta da vacina, pelos motivos que a gente conversou antes, né? Principalmente porque o governo federal não se preocupou adequadamente com isso. E aí a gente está nessa polêmica, né? Na verdade, todas essas populações são importantes, né? Então, professores, moradores de rua, pessoas em domicílios coletivos, né? Ou as pessoas privadas de liberdade. Todas essas pessoas são grupos, são coletivos que teriam prioridade. A questão é que falta vacina, né? Aí fica complicado, é muito difícil trabalhar com tanta escassez.
O que as pessoas têm me perguntado, e eu tenho visto algumas manifestações, principalmente de professores ultimamente, por causa da questão do retorno às aulas, que deveria ter vacinas para eles. Sim, deveria, mas alguém já fez as contas? Quantos professores nós temos? E quantas vacinas a gente precisaria para vaciná-los também? Quantas pessoas que estão em outras faixas etárias que também estão entre o risco? Quantas vacinas não vai ter para todas essas pessoas? Porque não é porque não tem uma escolha dos governantes ou dos gestores ou dos técnicos que estão organizando o processo de vacinação. É porque não se comprou, não se produziu vacina suficiente. Então fica uma briga que é muito pouco consequente nessa situação. Segundo o relatório de Desenvolvimento Humano de 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil está em 6º lugar no ranking mundial de país mais desigual. A pandemia de coronavírus escancara essa situação ainda mais, pois boa parte das pessoas não tem acesso à moradia, saúde e condições dignas de trabalho. Que medidas deveriam ser tomadas para proteger essa população mais vulnerável? Bem, do ponto de vista do agora, é seguir com os cuidados que a gente sempre falou desde o início da pandemia, né? Como a gente comentou, manter os cuidados de distanciamento físico, de uso de máscaras, de higienização e de não permanecer, evitar o máximo possível ambientes pouco ventilados, né? A outra coisa é o próprio governo começar a se mexer de uma vez, né? Tomar uma atitude, o governo federal principalmente. Alguns governos estaduais e alguns governos municipais têm tentado fazer isso, mas eles não têm a mesma capacidade técnica e operacional que o governo federal desenvolveu. Mesmo que ele tenha, nos últimos anos, pelo que se sabe, reduzido a capacidade técnica do Ministério para isso. Mas os meios legais e formais e as instâncias para fazer esse processo, que seria basicamente de importação, como eu disse, as instituições que têm capacidade de produção de vacina foram sucateadas nos últimos anos, nos anos próximos, né? Perderam pessoas, perderam investimento, perderam equipamentos, perderam a capacidade de produção, e não é do dia para a noite que a gente organiza uma estrutura para produzir vacina. Então, agora, meio tardiamente, mas ainda é importante que o governo federal cumpra o seu dever, cumpra a sua responsabilidade, deixe de agir de uma maneira irresponsável e providencie. De que forma? Contatando os laboratórios, negociando a compra de vacinas, agendando, vamos dizer assim, a compra das vacinas a serem produzidas no futuro e investindo em ciência e em tecnologia nessas instituições que são nacionais, para elas conseguirem recuperar a capacidade de produção que já tiveram no passado, não muito distante, e recuperarem pessoas, técnicos capazes de acelerar o processo de fabricação da vacina. Até porque a gente tem que lembrar que o vírus é muito provável vai ficar endêmico. Vai ser mais ou menos como a influenza, como o H1N1, que teve uma pandemia, aí se conseguir desenvolver a vacina, e todos os anos nós temos que vacinar novamente as pessoas, porque senão a gente vai ter muitas pessoas internadas e muito mais mortes. A vacinação para o coronavírus deve se tornar, muito provavelmente, rotineira no Brasil e no mundo, para a gente evitar mortes, evitar adoecimento desnecessário. Então, mesmo tardiamente, o governo federal tem ainda que pensar responsavelmente no futuro dos cidadãos brasileiros, na vida deles, e desenvolver uma política, aplicar os princípios da política nacional de imunizações, que tem décadas e décadas. Ela existia antes do SUS existir. O SUS aumentou, potencializou, fez crescer muito a política nacional de imunizações, mas ela já existia antes. Então, é de vários governos, de vários partidos. Agora, a gente teve essa grande má sorte, ter um governo que não investiu e ter uma pandemia ao mesmo tempo. Variantes da doença já foram encontrados em locais como Reino Unido, Japão, África do Sul e até mesmo no Brasil.
e colocam em xeque a eficácia das vacinas, além de gerar outras dúvidas na população. Bem, todos os seres vivos passam por alguma mutação ao longo do tempo. E essas mutações podem ser irrelevantes, elas podem ser ruins, ou elas podem trazer algum benefício para aquele ser vivo, para aquela espécie. O que determina se aquela variação é boa, é ruim ou é indiferente é o que a gente chama de pressão seletiva. Tem que ter algum fator que ajude ou que atrapalhe essa mutação para ela progredir para a geração seguinte e a geração seguinte. Então tem que ter uma barreira que selecione o ser vivo que é mais apto a passar essa barreira. E aí ele vai se reproduzir mais e vai perpetuar essa mudança. Os vírus estão entre os mais simples micro-organismos e eles têm a mudança de uma geração para outra muito rápida. Então a gente tem, numa mesma pessoa, várias gerações de vírus. Então se a gente tem milhões de pessoas com vírus, a gente tem milhões de variações, de mudanças, de mutações nesses vírus que chegam talvez a trilhões e trilhões de vezes. Quando a gente tem muita gente com vírus e o vírus se reproduzindo assim, e tem alguma coisa que pode facilitar o vírus se reproduzir, e aí nesse caso é ser transmitido para outra pessoa, porque com o tempo a pessoa que se infectou antes, ou ela desenvolve imunidade e para de transmitir, ou ela vai a óbito, não tem muito meio do caminho nesse caso. Então os vírus que desenvolvem alguma mudança, e aí, no caso das variantes que conseguem sobreviver e se reproduzir, ou seja, ser transmitidas de uma maneira mais fácil. Se é porque elas têm uma variação que faz com que o nosso organismo não reconheça tão bem esse vírus, como se fosse um novo vírus, ou se é porque ele tem uma capacidade maior de infectar e transmitir mais rapidamente e se reproduzir mais rapidamente nos organismos. Tem que pensar que eles estão lutando no ambiente deles para sobreviver e se reproduzir. E se tem alguma barreira, aqueles que desenvolveram alguma mutação aleatoriamente forem selecionados por essa barreira. A barreira pode ser imunológica do ser humano, pode ser uma dificuldade que a gente está colocando para ele se transmitir, e aí os que são mais transmissíveis ganham a corrida. E no meio disso tudo pode ter um vírus que desenvolva essa capacidade de transmitir melhor e uma capacidade de tornar o paciente mais doente. E esse paciente acabar, ou um outro grupo de pessoas que não tinham risco antes, acabar ficando mais doentes e transmitindo mais. Então são várias possibilidades que a gente encontra nessa questão. A variação do vírus é esperada sempre. A questão é que, como a gente está numa pandemia e a gente tem muita gente adoecendo, a probabilidade aumenta, o número de variações que podem ser selecionadas, as possibilidades dessas variações ocorrerem e prejudicarem mais os hospedeiros, ou seja, nós, seres humanos. A vacina chegou no Brasil pela primeira vez em 1804. Em 1977, é criado o primeiro calendário básico de vacinação. Após isso, muitas doenças foram erradicadas no país devido à imunização em massa da população. Em virtude dos movimentos anti-vacinas e de ideais negacionistas, temos visto um boicote à vacinação, muitas vezes endossado pelo próprio presidente. O que nós, que estamos inseridos na comunidade acadêmica, devemos e podemos fazer para reverter este quadro? Bem, combater fake news é uma das coisas muito importantes, passar informação confiável, tentar entender por que as pessoas têm esse comportamento, às vezes é a pura desinformação, é medo. Tem alguns, claro, tem que levar em conta que alguns países do mundo não têm o mesmo respeito com a vacinação que o Brasil com o Sistema Único de Saúde teve. E a gente tem situações que são muito desagradáveis, países que tiveram menos cuidado ou que não ofertam uma cobertura adequada, né? E aí, bem, por exemplo, os Estados Unidos, que talvez seja o berço do movimento anti-vacina, é um país assim, que já tem situações muito ruins, assim, com acesso a serviços de saúde e baixo controle durante muito tempo da qualidade dos serviços prestados para a população.
que não consegue pagar o mais caro serviço. Lá, como não é um sistema universal e gratuito, tem uma boa parcela da população que não tem acesso a nenhum tipo de serviço de saúde. E uma outra parcela que tem muitas restrições nos planos de saúde que contrata, porque existe um plano para cada um e não tem vacinação gratuita, e agora vai ter com o coronavírus, mas não tem isso. É o único país desenvolvido do mundo que não tem um sistema público. E aí a gente até entende um pouco essa desconfiança, mas a trazer para o Brasil essa desconfiança é uma importação de um equívoco, de uma falta de crítica, é acreditar em fake news. Mas tem pessoas que acreditam, a gente tem esse problema. Principalmente os profissionais da área da comunicação têm essa responsabilidade muito grande de nos ajudar, os profissionais da saúde, traduzir a nossa fala e explicar junto conosco, nos ajudar, porque a gente tem essa deficiência, os pesquisadores admitem essa deficiência em conseguir se comunicar adequadamente com a população que não é técnica, com os coletivos que não são os nossos pares. Então, nesse momento, todo mundo que é consciente tem a obrigação, mas nós, eu falo nós da saúde e as pessoas da área da comunicação, têm mais responsabilidade. Agora que já sabemos um pouco mais sobre o assunto, temos algumas recomendações de documentários, livros e filmes para você que nos escuta se aprofundar um pouco mais no tema. Bem, de livro, eu li um livro recentemente, eu, na verdade, não consegui ler o livro todo, que é O Contágio, do David Quammen. Eu acho que ele virou muito famoso, eu li alguns capítulos, eu achei muito interessante, tem um capítulo que está separado, assim, a gente consegue até acessar, se eu não me engano, gratuitamente, que é Tudo Depende, que fala dessa questão do comportamento das pessoas. Nossa primeira indicação é O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. O livro fala sobre um casal que é impedido de casar pelo pai da moça, no meio de uma epidemia de cólera na Colômbia. Porém, a moça acaba por se casar com um médico famoso por erradicar a doença no país. A história é inspirada no amor vivido por Gabriel Garcia e Luísa Marques, pais do autor. Oryx e Crake, de Margaret Atwood, fala sobre um último sobrevivente humano na Terra após um desastre ocorrido. Enquanto isso, ele busca comida em um deserto cheio de insetos e assiste DVDs que lembram dos tempos pré-apocalípticos. Entretanto, tudo começa a desandar quando ele começa a alucinar com seus amigos Crake e Oryx, que participaram do projeto que constituiu a dizimação da raça humana. Falando sobre séries, há também a série Explained, que contém um episódio denominado The Next Pandemic. Nele há a explicação de cientistas e médicos sobre como será a próxima pandemia, o quão próximo ela está da gente e como minimizar seus efeitos. Também retrata as epidemias e pandemias que existiram, como a da gripe espanhola e de H1N1. O episódio é de 7 de novembro de 2019. Esse foi o podcast sobre a importância da vacinação apresentado por mim, Matheus Vilsec, e pela minha colega Letícia Klisner, com a participação do médico epidemiologista e professor Marcos Lobato. Na técnica estava Bianca Guimarães. A produção foi feita por toda a equipe Gritos do Silêncio. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Gritos do Silêncio. Estamos sempre publicando assuntos muito interessantes por lá. Reforçamos também a importância de não se aglomerar, usar máscara de forma correta e higienizar bem as mãos. Até o dia 24 de fevereiro, data da gravação deste episódio, o Brasil somava cerca de 10.326.008 casos e mais de 250.079 óbitos em decorrência da doença. Esse episódio foi produzido completamente de casa. Continuamos conscientes e nos cuidando. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas, nos darem dicas sobre assuntos, entre outras coisas. Obrigado a ti que ouviu até o final e por hoje é só. Tchau, tchau!